Seguindo. Abraão, conduzido pelo potente braço do Senhor, deixou Ur dos Caldeus, de acordo com Gênesis 11:31, e parou em Harã. De Harã, passando pela Síria, provavelmente por Damasco, de onde trouxe talvez seu fiel servo Eliezer, Gênesis 15, versículo 2. Abraão entrou em Canaã pelo norte, percorreu a terra toda, até Siquém, até o carvalho de Moré, e foi aqui que Deus lhe disse, capítulo 12, versículo 7, darei à tua descendência esta terra. Esse é craseado, então, darei para tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Mais de 20 anos se passaram e Abraão não tinha herdeiro. O patriarca oferece um sacrifício ao Senhor, e o Senhor lhe disse, de acordo com Gênesis 15, 12, que a semente de Abraão seria peregrina e escravizada por 400 anos. A nação tirana, porém, seria julgada pelo Senhor. E logo a seguir, Deus reitera-lhe a promessa da terra de Canaã e estabeleceu os limites da terra, de acordo com Gênesis capítulo 15, versículo 16 a 21. E no devido tempo, Deus cumpriu fielmente a sua palavra a Abraão e reiterada depois a Isaque e a Jacó. E eis que no consumar dos tempos, o povo pisando a terra de Canaã, com a bandeira da vitória a tremular aos ventos da graça do Senhor. Josué capítulo 23, versículos 14, e Josué capítulo 24, versículo de 1 a 3. A terra de Canaã foi então dividida em duas partes. Repetindo, a terra de Canaã foi dividida em duas partes: oriental, Transjordânia, e ocidental, Canaã. Oriental seria a Transjordânia e ocidental seria Canaã. E dentro desse caso aqui, a gente tem em Transjordânia, duas tribos de Israel ficaram além do Jordão, Gade e Ruben, e mais meia tribo de Manassés, de acordo com Deuteronômio 3, versículos 13 a 16. Estas tribos ocuparam na Transjordânia desde o vale do ribeiro de Arnon até o sopé do Monte Hermon, Deuteronômio 3, versículos 12 a 22. Terras tomadas a Og, rei de Bazã, e a Seom, rei de Esbom, Deuteronômio 2, versículo 26 a 37, e 3, versículo de 1 a 11. Canaã. Em Canaã ficaram 9 tribos: Azer, Naftali, Zebulon, Issacar, Efraim, Dan, Benjamim, Judá, Simeão e meia tribo de Manassés, como está demonstrado no mapa anexo. Então a gente tem, por exemplo, aqui, né, a gente tem a Transjordânia e a gente tem Canaã, sendo que, conforme nós falamos agora há pouco, a gente vai observar que meia tribo de Manassés está com as outras 9 tribos no lado de Canaã, e meia tribo de Manassés está com outras 2 tribos no lado da Transjordânia. E aí, continuando aqui, quanto ao número de tribos, seriam na realidade 14. 12 aos filhos de Jacó, acrescentaram-se os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Acontece, porém, vocês já devem ter reparado isso na leitura bíblica de vocês, acontece, porém, que José, pela bênção de seu pai, capítulo 48, versículos 11 a 22, e Josué 14, versículo 4, teve 2 partes, e sua herança lhe veio através de seus 2 filhos. E Levi, sendo a tribo sacerdotal, não recebeu herança. Vocês devem lembrar disso. Senão, cidades na porção de cada um de seus irmãos. Josué 14, versículo 1 e capítulo 21. É bom a gente frisar aqui algo interessante em relação à questão dos levitas, que os levitas, eles ficavam, de certa forma, na necessidade da consagração dos seus irmãos. Ou seja, se o povo não levasse a sério a ordem de Deus de conquistar as terras, os levitas não teriam cidade. E quando o povo apostatava da fé, se desviava da fé e parava de adorar, o que acontecia? Parava de ofertar, parava de se dedicar, e aí os levitas tinham que fazer o quê?
procurar alguma coisa para se sustentar, já que eles não tinham nada, e iam para cada canto tentar ver o que fazia para conseguir um qualquer. E aí, trazendo para o nosso contexto, para a gente perceber, né, que como é que eu posso dizer, o esfriamento do povo pode prejudicar e muito a liderança em vários sentidos, né? Então, aí eu não sei se dá para perceber que espera-se muito da liderança em relação à edificação do povo, mas se o povo se desviar, se esfriar, apostatar, fica difícil também, né, para a liderança espiritual servir esse povo. E até porque, né, vamos e venhamos, se você precisa comer, como é que você vai ficar lá, né, no tabernáculo, no templo, né, para ficar lá ministrando para o pessoal? Não, o camarada vai trabalhar na lavoura de não sei quem. Ó, tem um lugar, mas é lá no extremo, né, do país. Eu vou para lá, né, eu tenho que dar o meu jeito. Então, vocês devem lembrar, né, na leitura bíblica de vocês, que isso, vez por outra, aconteceu. Oi? Apesar da tribo de Manassés estar separada, cada um Sim. eles tinham o mesmo líder da tribo ou era o cara? Não, era a mesma tribo. E tanto que teve um momento em que eles fizeram tipo uma réplica de altar, e aí rolou um telefone sem fio, e aí começaram a dizer, cuidado, não sei o que, tá tendo problema lá do outro lado do rio e tudo. Aí eles foram tentar explicar, teve um deixa disso e tudo, porque assim, a ideia é que houvesse unificação. Tanto que quando Roboão ele tem dificuldade, né, de exercer a liderança substituindo seu pai, o que aconteceu? Apareceu um líder carismático, né, que de certa forma conduziu uma rebelião contra Roboão. O povo de certa forma tinha até um pouco de motivo, né, porque Roboão, assim, não sei onde estava com a cabeça, aquele negócio assim, é como o Senhor dos Anéis, né? Você botou o anel, achou que é o cara, né? Aí ele estava com essa mania de grandeza, acabou assim perdendo sua base política, e aí esse Jeroboão entrou no contexto, conseguiu levar praticamente 10 tribos contra, né? E nisso, o que aconteceu? Com o passar do tempo, vamos ter a nossa capital, vamos ter o nosso culto, e aí quando foi ver, começou a ter um culto idólatra, até porque se todo mundo continuasse em Jerusalém, mesmo que estivessem separados politicamente, a união religiosa ia fazer com que eles tivessem vínculo de novo. Então, assim, era preciso que todos eles estivessem em unidade, entendeu? Então, continuando aqui, deixa eu ver. Então, assim, geograficamente, temos 12 tribos ocupando 13 porções, porque Manassés se dividiu uma parte na Transjordânia e outra em Canaã. Posteriormente, a tribo de Dan alarga o seu território, ocupando uma região chamada Laís, encravada na parte sul do Monte Hermon, Juízes 18. Resta-nos agora um esclarecimento sobre o desaparecimento da tribo de Simeão. Esta tribo recebeu sua parte ao sul de Judá. Ao sul, limitou-se com os terríveis amalequitas, ao oriente com Edom e o Mar Morto, e ao ocidente com os filisteus, muito mal localizada, exposta sempre ao perigoso inimigo, pouca água, muita areia, terra sáfara, hordas de nômades, amalequitas invadiam suas terras com frequência, roubavam-lhe o gado e destruíam-lhe a já empobrecida produção agrícola, Juízes 6 e 7. E aí, John Mackay Adams descreve que, com muita sabedoria e prudência, tanto as condições ambientais de Simeão, como a sua retirada para outras paragens. Temos, entretanto, na Bíblia uma passagem decisiva sobre o destino de Simeão. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 24 a 43. A referida escritura começa por declarar que a Simeão foi dada a Berseba e, avançando para o sul, chega a Ziclag, e ainda mais para o sul chega confinando com os amalequitas. Sabemos, porém, que Ziclag veio a pertencer a Aquis, um dos príncipes dos filisteus, que deu a Davi essa cidade, que por sua vez foi incorporada aos domínios de Judá, segundo o livro de Samuel, capítulo 27, versículo 6. Isso prova que os filisteus já tinham tomado essa cidade aos filhos de Simeão, e também que os simeonitas já tinham se retirado daí.
Também a Bíblia faz referência às frequentes invasões dos amalequitas nessas regiões, segundo o livro de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Parece-nos que até o reinado de Davi, os simeonitas ainda se encontravam ao sul de Judá, conforme diz primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 31. Tanto os simeonitas se multiplicaram, quanto seu gado. Os amalequitas os apertavam ao sul, o Mar Morto e Edom os impediam ao oriente, e os filisteus ao ocidente. Foram obrigados a sair à procura de espaço. Chegaram a Gedor, primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 39, ao oriente do vale. Esta Gedor tanto pode ser em Judá, primeiro livro das Crônicas, 4:4, como entre os amalequitas, como ainda ao sul de Hebrom, capítulo 4, versículo 18. A Bíblia afirma que acharam um lugar espaçoso e tranquilo e aí passaram a habitar, e que esse lugar pertenceu aos descendentes de Cão, primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 40. Provavelmente algumas cidades dos amorreus ou dos heteus. Nos dias de Ezequias, rei de Judá, Simeão ainda lutava contra a falta de espaço e estava não com Israel, reino do norte, mas com Judá, reino do sul, e tomaram duas direções. A maior parte foi e se alojou em Maom. Passaram ao fio da espada aos maonitas, e 500 de seus homens valentes foram ao monte Seir, tomaram cidades e feriram o restante dos amalequitas e permaneceram na terra. Capítulo 4, versículo 41 a 43. Conclusão: os simeonitas se espalharam por diversos lugares de Israel e avançaram também por terras estrangeiras. A Bíblia diz que os rubenitas foram dilatando o seu território até o rio Eufrates, primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 9. Também a Bíblia nos informa que as 3 tribos da Transjordânia, enquanto buscaram ao Todo-Poderoso de coração, foram abençoadas e vitoriosas. Quando, porém, o abandonaram, receberam castigos e tudo perderam. As tribos do além-Jordão foram para o cativeiro assírio antes das demais do reino de Israel. Então, a gente, por exemplo, vai observar que Simeão teve uma dificuldade maior para poder ficar concentrada, e aí eles tentaram meio que assim, mora um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, devido às dificuldades. E é bom a gente lembrar que qual era a palavra de Deus acerca desse assunto? Era eles estarem devotados, consagrados, dedicados, que eles prosperariam, que eles venceriam, que eles lograriam êxito. Mas, assim como nós, eles muitas vezes, deixaram a peteca cair. É aquela situação, como por exemplo, diz a Bíblia, é engraçado esse trecho, de que no período que os reis iam à guerra, Davi ficou de bobeira, versão roberlaniana. E aí nesse caso, assim, você vai vendo que qual é a tendência da gente? Tá tudo bem. E nesse tá tudo bem, o que a gente faz? Eu mereço, vou dar uma relaxada. E é nessa hora, que, como dizia no meu tempo de bola de gude, engoliu barriga, Então assim, é aquele caso, deu mole, aí o inimigo vem. Tanto que você vai ver isso na narrativa, inclusive no reinado de Salomão. Ele tem um reinado pacífico. Quando, por exemplo, ele vai começando a encurvar, vai começando a tropeçar, aí Deus deixa claro, olha, no teu tempo, por consideração ao teu pai, você vai ficar tranquilo, mas olha, sua descendência vai cortar um dobrado. E aí começa assim, inimigo que estava quieto se levanta, gente que estava cativo se rebela, problema daqui, problema de lá e assim por diante. Pois não, Deus. Não tem aquela questão também, Salomão precisava ser tranquilo por causa da construção do templo. Não podia ser construído em tempo de guerra. Aí o reinado de Salomão teve paz, assim, por causa também da construção do templo. Deus preparou tudo isso, não tem uma questão dessa? Olha, a gente percebe o seguinte, que assim, no caso, o reino de Salomão, pelo menos assim, na sequência histórica, quanto à questão de decisão divina eu não sei, mas na questão histórica,
a gente percebe que assim, Salomão teve paz porque seu pai era um guerreiro. Então é o seguinte, Davi quebrou geral, né? Então assim, detonou um aqui, derrubou outro lá, matou outro lá, tanto que a própria Bíblia diz que ele era um homem de sangue, segundo o coração de Deus, mas era um quebrador, né? E aí, um quebrador consagrado. E aí nesse caso, por exemplo, não tinha inimigo, o pessoal ainda estava no assombro do exército de Israel. Então é meio que assim, é como se Salomão vivesse da glória do pai dele, né? Sendo que, o que acontece? Por exemplo, Deus, né, conforme você acabou de falar, Deus ele propiciou a Salomão com os recursos que o pai tinha conseguido, né, com a questão da estabilidade política que o pai tinha conquistado. É meio que assim, ele surfou na onda de Davi. Mas a Bíblia não esconde que depois dos vacilos dele vieram as consequências. Tá dando para entender? Então, para mim é mais fácil observar que assim, ele é um herdeiro dos feitos do pai e, infelizmente, seus descendentes são herdeiros, né, das burrices que ele cometeu, né, por causa, né, das mulheres que teve. E assim, antes, né, que a gente até critique Salomão, né, por ter acho que 700 esposas e 300 concubinas, não é isso? Eu sei que no total são 1000 sogras, isso que eu sei. Mulher eu não contei não, mas mais ou menos por aí, né, claro. Aí nesse caso, né, aí que acontece? Não, mas é sempre... Por que toda vez que ele chega ele faz isso? Entendi. Não sabia que era isso. Você não sabia não? Então foi revelado. Aí nesse caso, a respeito desse assunto. Tá bom. Isso, ou seja, ele comentou que não vai comentar, ok? E aí, em relação a isso, eu não sei se dá para observar que assim, esses casamentos, na minha compreensão, é até um ato de inteligência. Eu sei que a maioria dos crentes pensa tudo em saliência, mas assim, não, falei a maioria dos crentes, não falei vocês. Vocês são consagrados, puros e imaculados. Estou falando um povo por aí. Aí nesse caso, não, vocês não. Isso, deu para entender? É aquela questão de que é o seguinte: como é que o cara vai me atacar se eu sou marido da filha dele? Entende? Como é que o reino vai me atacar se a gente de certa forma é parceiro, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque é muito comum o pessoal pensar, no caso de Salomão, questões de virilidade, de tearense, esse negócio todinho. Só que assim, é só raciocinar um pouquinho, gente. 700 mulheres e 300 concubinas, é só pensar, né? E aí nesse caso, né? Oi? Então tá bom. Aí, Gracilene falou um negócio, mas aí a gravação não vai pegar o que ela falou. Aí nesse caso, né, em relação a isso, eu não sei se dá pra gente perceber que assim, havia uma estratégia. O problema é que assim, é algo que, como é que eu posso dizer? Geralmente o homem mais vivido sabe isso, e o homem mais jovem ainda não aprendeu isso. O quanto, né, que a mulher pode influenciá-lo. Tanto que quando o cara arruma uma namoradinha, quem buzina no ouvido dele para ele ficar ligado? A mãe. Porque a mãe sabe que a novinha pode influenciar o bebê dela. Tá dando para entender? Olha aí, ó as mães aí, entendeu? Então eu não sei se dá para perceber. Viu como é que as mães ficam? Aí, em relação a isso, mãe é mãe, tá certo. Então eu não sei se dá para perceber que assim, o que aconteceu com ele? Aí vai, uma esposa fala meio mole, a outra fala meio macio, tá bom, vou fazer e tal, aquele negócio todinho. E assim, com exceção de vocês aqui, que vocês são homens bravos, né? São os capitães do navio, né? Beleza, mas assim, a maioria dos homens é o seguinte, quer saber? Eu quero paz, tá bom, o que você quer? É isso que você quer, mãe? Tá beleza, pronto, tá resolvido. Então, às vezes, lembra de Sansão? Dalila tá ali, ó, pá, quer saber? Pronto, é isso. Eu não sei se dá para perceber que assim, e é engraçado na história, tá mostrando aí, né?
Mas é uma coisa que assim, eu sei que pode parecer machista o que eu vou falar aqui agora, já tento me explicar, mas a frase não é minha, a frase é do pastor Ebenezer Bittencourt do Haggai. Numa palestra que ele dá sobre relacionamento homem e mulher, ele fala assim: olha, mulher é um ser muito complicado, em contrapartida o homem é muito simples. Ou seja, de certa forma, cara, eu não sei se eu digo amém não, porque assim, o homem é praticamente previsível. Estou falando, é incrível, é praticamente previsível. E sabe qual é a parte pior para mim em ser homem? É que eu sei isso e eu ainda continuo agindo previsivelmente em relação a algumas coisas que era para eu não agir. Entende? E assim, e é incrível esse negócio. Mais uma vez é onde a mamãe, ela entra no circuito, porque ela já sabe onde o filho vai parar, mas o filho não sabe, entendeu? O filho acha que sabe. Então ele vai ser prejudicando o homem. Exatamente, né? E detalhe, você nunca sabe para onde ela vai, o que ela vai fazer. O homem já é um pouquinho meio que assim, ó, joga isso aqui que ele vai, entendeu? Aperta esse botão que ele funciona. A mulher é um mistério, entendeu? Né? Então nesse caso, desculpa, parece machismo, eu sei, né? Mas assim, é um negócio. Ah, é? Obrigado, então tem dois machistas aqui. Aí nesse caso, mas ela pode, né? Como diz a Kéfera, o mansplaining, né? O homem não pode, né, falar no lugar de fala da mulher, né? Gente, tá complicado, né, hoje em dia. Mas voltando para cá, então a gente observa essa situação, né? A importância, conforme nós falamos aqui, da sua obediência a Deus, né? E as consequências da sua desobediência. Eu sei que pode parecer um negócio meio sermonar, uma palavra meio pastoral, mas assim, é importante a gente olhar para a história do povo de Deus e aprender algumas lições, né? De assim, olha, a orientação está clara ali. E aí o que acontece? Aí você, não, mas comigo vai ser diferente. Com a Deise aconteceu, porque a Deise, ela quando ela era jovem, né, não tinha essa tecnologia aqui, não tinha esse negócio aqui, não tinha não sei o que lá, mas eu não sou como a Deise, entendeu? Eu nasci agora, no ano 2000, e Paraná, eu conheço isso, conheço aquilo, Paraná, só que assim, o gênero humano é o gênero humano, com tecnologia ou sem tecnologia, com bomba atômica ou com arco e flecha. Ser humano é ser humano, né? E assim, daí as recomendações bíblicas, elas deixam muito claro para a gente: olha, você é um excelente pregador, né? Leia a Bíblia e você vai ver que Deus já derrubou gente muito mais espiritual que você. O diabo já derrubou gente muito mais espiritual do que você. Você pode ser um camarada muito correto, né? Mas teve muita gente muito mais correta do que você, que sofreu tanto azar nessa vida, né? E assim, e você de repente acha que tudo tem que dar certo porque você é bonzinho, porque você é correto, aquela coisa todinha. Ou seja, você olha ali para a história bíblica e você pode aprender com a experiência dos outros por antecipação, né? Daí eu costumo dizer, né, que assim, o crente, eu entendo que o crente para mim só não tem uma vida melhor, sabe, sem vergonhice mesmo nossa, porque assim, a gente recebe dica de viver diário toda semana. É pregação, é estudo bíblico, é estudo da revista das irmãs, é não sei o que lá, é reunião de adolescente, é célula, é PGM, é não sei o que lá, é um monte de troço. As pessoas lá fora, elas não têm isso. A gente tem dica toda a semana, mas estamos saindo, né, da geografia, né? Tá parecendo que eu estou pregando para vocês. Então, daqui a pouco eu estou perguntando quem quer aceitar Jesus. Então vamos lá.